as negociações para um cessar-fogo no território palestino chegaram a impasse, viu? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que o país não vai participar da próxima rodada de conversas no Egito. O cancelamento aconteceu depois que o grupo Hamas deixou de responder quantos reféns são mantidos pelos terroristas, sem atualizar a quantidade de vivos e de mortos. Quem chega para fazer uma análise sobre esse e outros assuntos internacionais é o Vitelli Brustolin, que é pesquisador de Harvard e também professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, Vitelli. É sempre muito bom contar com a sua análise aqui no jornal. Havia uma esperança, né? No fim de semana, a imprensa internacional já dizia que representantes do Hamas já estariam no Egito, mas realmente, mais uma vez, o cessar-fogo parece estar longe, apesar da pressão internacional. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Satisfação conversar com vocês. Pois é, veja só. Israel prometeu fazer uma incursão terrestre em Rafah, no sul da faixa de Gaza, até o início do Ramadã, ou seja, 10 de março, daqui a 6 dias. Existe uma forte pressão internacional para que essa operação não seja feita, inclusive a partir da ONU, mas também a partir de aliados de Israel, como os Estados Unidos, por exemplo, o presidente Biden, ou países europeus, porque ali estão 1.500.000 pessoas e essas pessoas já se deslocaram do norte para o sul, achavam que Rafah seria uma área protegida na faixa de Gaza, mas Israel alega que os terroristas do Hamas estão escondidos ali. Então, essa negociação por um cessar-fogo, que já se chegou a várias propostas, a proposta atual seria trocar 40 reféns do Hamas por 400 prisioneiros que estão com Israel. E aí tem uma diferença de categoria. Esses prisioneiros de Israel, alguns deles são criminosos condenados. Essas pessoas, dos 40 reféns, a maioria são mulheres e idosos. Outra proposta tinha sido a libertação de 100 reféns. Isso em troca do quê? Então, esse é o outro problema do acordo. O Hamas quer um cessar-fogo definitivo, né? Quer que se cessem as hostilidades permanentemente com a devolução dos reféns. Israel está propondo um cessar-fogo, ou seja, o termo temporário de cessar-fogo se aplicaria de 6 semanas. E aí depois seriam retomadas as operações militares. Tudo isso no momento em que o Hamas não entrega para Israel a identidade, quem são os reféns que estão em posse do Hamas, e existe uma forte pressão internacional para que Israel negocie e não faça mais as incursões militares. Então, a pressão está muito grande nesse momento, Kelly, e só para concluir, é claro que isso faz parte de uma grande estratégia do Hamas, planejada durante 2 anos, de fazer aqueles ataques em 7 de outubro, tomar os reféns, e esperava uma reação muito forte que seria considerada desproporcional de Israel. E o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, está fazendo exatamente o jogo dos terroristas, uma reação extremamente forte, considerada desproporcional e desequilibrada, inclusive por aliados de Israel. E nesse momento nós vemos o terrorismo se expandindo nos Estados Unidos, na Europa, mesmo no Brasil existem ataques considerados antissemitas. Ou seja, por mais que Israel avance contra o Hamas, a causa do terrorismo, a bandeira do Hamas, se propaga pelo mundo, Kelly. Pois é, e no meio de tudo isso, vamos falar de uma notícia bem importante que focou nos civis. Os Estados Unidos fizeram o primeiro lançamento aéreo de ajuda humanitária para Gaza. 3 aviões cargueiros lançaram 38.000 refeições sobre o território palestino. Moradores de Gaza publicaram vídeos em mídias sociais mostrando as caixas de ajuda humanitária descendo também de paraquedas. E segundo a Organização das Nações Unidas, 1/4 da população no território passa fome. E essa forma, né, Vitelli, de levar alimentos, ela não é a mais eficaz. Em contrapartida, é a mais cara, né? Exatamente. Muitas pessoas têm criticado isso. Os Estados Unidos usam isso como uma ajuda emergencial. Na verdade, antes do ataque do Hamas, em 7 de outubro, entravam em torno de 500 caminhões por dia com alimentos e suprimentos para a faixa de Gaza. Depois isso foi reduzido para 20 por dia. E durante esse período de guerra, no máximo entraram 200 e poucos caminhões, ou seja, é muito aquém do necessário para os 2,3 milhões de pessoas que moram na faixa de Gaza. E isso, Kelly, restringir a entrada de suprimentos, de mantimentos,
é um crime de guerra. Então, Israel tem sido acusado por isso. Essas entregas, elas nem de longe são o que deveria ser feito, o necessário para essas pessoas. Por quê? Porque o vento leva as cargas, algumas vão cair no mar, aí vai acontecer que as pessoas vão tentar disputar os alimentos, acontecem pisoteamentos, os alimentos não são o suficiente, os Estados Unidos não divulgaram a quantidade de toneladas, disseram apenas que são 66 pacotes, aí nesses pacotes tem a quantidade de refeições que você divulgou, mas está muito aquém do necessário. O ideal seria que houvesse, sim, um fluxo contínuo de entrada de mantimentos para a faixa de Gaza, e aí Israel teria que vistoriar esses caminhões, mas a ONU também poderia ajudar nesse processo de vistoria, ou seja, essa desculpa de que não dá tempo, porque é muito caminhão para ser vistoriado, não é equivalente ao sofrimento de tantas pessoas na faixa de Gaza, Kelly. Sim, a gente vai seguir acompanhando de perto. E tem notícias chegando também para nós, Vitério, porque a Rússia e a Arábia Saudita anunciaram a manutenção dos cortes voluntários da produção de petróleo. A ação deve vigorar até o meio do ano e tem como objetivo, claro, aumentar os preços. Os sauditas produzem cerca de 9 milhões de barris diários de petróleo, bem abaixo da capacidade de 12 milhões por dia. Já a Rússia vai cortar a produção em 471 mil barris diários. O Iraque, importante ator da Organização de Países Exportadores de Petróleo, também vai aderir à iniciativa Vitério. No ano passado, vários membros da OPEP fizeram o mesmo, mas o aumento do preço do petróleo não durou muito tempo, né? Essa redução da produção da OPEP, é bom que as pessoas entendam que a OPEP é um cartel, né? Isso é indiscutível, no mundo inteiro é reconhecido como um cartel. Cartel, por definição, seria ilegal, mas a OPEP age dessa forma, inclusive essa organização que nós estamos falando é a OPEP+, a OPEP ampliada, para a qual o Brasil foi convidado, inclusive. Então, a redução da produção, a redução da venda do produto faz com que o produto suba de preço. A Rússia quase imediatamente concordou com a decisão da Arábia Saudita, muito provável que os Emirados Árabes Unidos também farão isso, o Iraque também vai seguir nessa linha. Mas veja, para a Rússia existe um teto de preço do petróleo, que é de $60 o barril. A Rússia vende esse petróleo para países como a China e a Índia a $45 o barril, porque esses países exigem um desconto. E o custo de produção do barril de petróleo na Rússia é de $34 o barril. Ou seja, a Rússia está lucrando $11 por barril de petróleo. Essa decisão de seguir a Arábia Saudita e outros países da OPEP, para a Rússia, tem menos impacto do que para esses países, porque a Rússia se vê obrigada, por causa das sanções e do teto de preços, a vender o seu produto por um mesmo preço inferior e para compradores que não aqueles da Europa, que eram seus maiores compradores antes dela invadir a Ucrânia, Kelly. Pois é. Bom, o fato é o seguinte, principalmente depois que explodiu a guerra entre Rússia e a Ucrânia, a gente vê muitas mudanças de parcerias comerciais, inclusive, o mundo levou aquele choque, ou seja, tem muita parceria nova. A gente lembra, inclusive, né, Vitélio, lembra quando a Índia e a China começaram a barganhar os preços do petróleo com a Rússia? Então, realmente, a gente segue acompanhando de perto porque tem reflexo no mundo todo, não é? Agora, tem uma outra notícia chegando da Rússia, inclusive, Vitélio, porque Moscou está recrutando indianos para se unirem ao exército russo na guerra contra a Ucrânia. As famílias dos indianos afirmam que eles foram contratados para funções que não envolviam combates. Mas adivinha, eles foram sim enviados para a linha de frente e estão agora incomunicáveis. A gente lembra que nem a Rússia nem a Ucrânia divulgam quantos estrangeiros estão combatendo ou quantos estão detidos como prisioneiros de guerra, né, Vitélio? Esses indianos, Kelly, segundo as famílias deles, eles viram anúncios da Rússia de trabalhos com boa remuneração para a Índia, claro, a Índia é o país mais populoso do mundo, mas a renda per capita da Índia é 6 vezes inferior à da China, por exemplo. Então, a Índia ainda tem muito que crescer. A expectativa é de que até 2030 seja a terceira maior economia do mundo, ultrapassando a Alemanha e o Japão. Então, mas veja só, esses indianos, eles responderam a anúncios para apoiarem as forças armadas da Rússia à distância, trabalhos de apoio.
mas acabaram sendo mandados para a frente de batalha. Foram mandados para a linha de frente. E aí o Ministério das Relações Exteriores da Índia reclamou com a Rússia. Olha, o que está acontecendo? Os nossos cidadãos estão sendo mandados para a guerra e tal. E o Ministério das Relações Exteriores também fez um apelo aos indianos para que prestem atenção, porque em troca de um anúncio de que você vai receber a cidadania russa e um salário que para a Índia é decente, essas pessoas estão indo para a guerra, e para uma guerra de atrito, em que a Rússia envia ondas humanas para combater as linhas de frente da Ucrânia. E aí, só para concluir esse tópico, quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, muitos indianos se voluntariaram para lutar do lado da Ucrânia, né? Acharam injusto o que a Rússia estava fazendo, foram se voluntariar lá. Esses que se alistaram para trabalhar para os russos esperavam que estariam atuando à distância, mas acabou que eles foram enviados diretamente para as linhas de frente, Kelly. Vitelli, vamos falar agora da corrida presidencial nos Estados Unidos. A oponente de Donald Trump no Partido Republicano, Nikki Haley, venceu as primárias em Washington. Essa é a primeira vitória da ex-governadora da Carolina do Sul, que recebeu 63% dos votos às vésperas da super terça, que é quando 15 estados e um território decidem o futuro candidato. E hoje, a Suprema Corte permitiu que Donald Trump permanecesse nas eleições presidenciais do Colorado, rejeitando uma decisão da Suprema Corte Estadual, Vitelli. A Nikki Haley, ela está focando no futuro político dela. Ela continua, ela tem chance matemática de amanhã, na super terça, até ultrapassar o Trump, porque amanhã são 874 dos 2.429 delegados que votam. Até o momento, o Trump tem 244 delegados. E com essa vitória da Haley em Washington, D.C., ela tem 24 delegados, né? Para conseguir uma indicação do Partido Republicano, são necessários 1.215. Então, há um certo consenso de que ela não consegue atingir esse percentual, esse mínimo necessário, mas ela continua concorrendo. O Trump a ofende, ele chama ela de rainha do pântano, para a gente ter uma ideia como o Trump trata os seus adversários. Mas assim, esse local onde ela conquistou os votos, né, que é em Washington, deu 92% dos votos para o Biden, é um reduto democrata. E esses moradores, mesmo os republicanos que moram ali, eles não gostam do Trump. Então, ela venceu com 63% dos votos contra 33% dos votos do Trump, Kelly. Mas, enfim, a Nikki Haley ainda é muito jovem e, aparentemente, ela tem ambições políticas não para essas eleições, mas essas eleições servem como palco para ela se destacar e projetar um futuro tentando concorrer novamente como governadora ou talvez até como presidente nas próximas eleições, Kelly. Vai fortalecendo o nome. Nosso tempo está terminando, mas eu preciso repercutir uma notícia com você, Vitelli. Um juiz dos Estados Unidos bloqueou temporariamente uma lei do Texas que permite a detenção, prisão, expulsão de imigrantes que cruzarem a fronteira por passagens não autorizadas. E olha esse dado, mais de 15 mil menores brasileiros já cruzaram a selva entre Colômbia e Panamá rumo aos Estados Unidos, segundo relatórios do Serviço Nacional de Migrações do Panamá. Ou seja, é um tema delicado nesse período eleitoral e também um desafio para o próximo presidente americano. É um tema super polêmico. Dos dois lados nessas eleições trocam farpas sobre isso, mas ouvindo a opinião dos americanos, teve uma pesquisa recente do Pew Research Center, um centro de pesquisa nos Estados Unidos, que mostra que 62% dos americanos são a favor da imigração. E desses, 72% são a favor de que as pessoas que imigram para os Estados Unidos recebam a cidadania, se preencherem os requisitos. Qual é o problema? O problema é a imigração ilegal. Essa é a dificuldade. Ninguém quer que o seu país seja tomado por imigrantes de outros países e que esses imigrantes estão ali ilegalmente, sem documentos. Alguns deles acabam, inclusive,
entrando na criminalidade para poder se sustentar no país. Outros vivem em condições subhumanas, ou seja, não é bom para ninguém. Então, na verdade, a imigração legal, a maioria dos americanos vem de forma positiva, mas a ilegal, muitas pessoas não gostam, e o mesmo acontece no Brasil, Kelly. As pessoas que entram no Brasil via Venezuela, por exemplo, se não se legalizarem, os próprios brasileiros terão uma visão negativa dessas pessoas, segundo as pesquisas feitas no nosso país. Pois é, com certeza, isso com certeza, Vitélio. E essa travessia rumo aos Estados Unidos, a gente lembra também aqui quão perigosa ela é. Muita gente morre nesse percurso e também, Vitélio, já ouvi alguns especialistas que dizem o seguinte: você fazer o processo todo certinho, como manda o figurino, muitas vezes sai bem mais barato do que você se arriscar e pagar para os atravessadores, os chamados coiotes. Então, a gente sempre reforça aqui também, dá esse alerta para as pessoas, não é? Olha, é muito triste ver a situação na fronteira, né? E o problema todo lá no Texas também. Vitélio, muito obrigada, viu, pela participação. Uma boa tarde para você e até a próxima. Prazer sempre conversar com vocês. Até logo. Até.